Fala galera, narrador cripto na área. Vamos reagir a esse vídeo aqui do Augusto Bax. Ele vai falar de Ethereum, né, do posicionamento dele aí diante esse ativo, o Ethereum. Ele acredita aí tá montando posição para um position trade. E por que que eu acho, na minha opinião, na minha visão, por que que eu acho que ele se posicionou errado? Não se posicionar errado no sentido de ter comprado errado, de ter comprado Ethereum. Se posicionou errado no sentido de ter comprado em uma pernada de alta do ETH e não na sua retração. Então ele se posicionou e ele pode ter que amargar aí por um período uma retração, um drawdown aí do ETH. Né? E isso, para quem é iniciante, para quem está começando, isso é muito difícil, né? Você se posicionar e você ter que segurar ali e ver a desvalorização do ativo que você comprou aí de 20%, 30%. Então, eu acredito na valorização do Ethereum, sim, no longo prazo, acredito, mas eu acredito que o momento que ele comprou o ETH, ele se posicionou de uma forma não tão estratégica, que ele poderia ter esperado um pullback, né, e a puxada de volta para confirmar ali o suporte. Só que se a gente for levar em consideração as últimas fases eufóricas, elas são as mais rápidas, as mais violentas, as mais fortes, e elas têm a duração mais curta. Então, por exemplo, 3 meses de forte alta. Geralmente é o que acontece, em um fim de um ciclo de alta. É o que está acontecendo agora? Não sei. Pode ser que sim. O BTC me parece que ele vai querer atestar os 123 mil dólares essa semana de novo. Enquanto o Bitcoin testar os 123 mil e não perder 123 mil, ou seja, manter a cena 123 mil, nós temos chance de ver o mercado ainda subir. E aí nós temos que tomar um cuidado. Eu acredito, na minha opinião, não vou mostrar, vou ver se eu consigo colocar, mas eu acredito que o BTC ele está perdendo forças. E eu acredito que nós estamos mais próximo de completar a quinta onda. Tivemos aí uma quinta onda estendida e um pouco mais truncada, então ela saiu ali. Ela fez o seu movimento de alta, mas com uma assimetria um pouco menor. E aí eu acredito que nós estamos mais próximo de completar a quinta onda do que ter um avanço aí muito forte. Isso pode contribuir se essa quinta onda finalizar para que o mercado como um todo ele comece a puxar para baixo, tá? É o seguinte, sempre que nós estamos com essa alta, a gente fica um pouco paralisado porque a gente tem medo de ficar preso em topo. Só que ao mesmo tempo, quando dá um sinal de position trade como esse do Ethereum aqui, é um sinal que eu não posso ignorar, eu não posso ficar de fora, e a chance de eu pegar uma alta mensal entrando num position trade desse é maior do que eu ficar preso em topo agora. Claro que vai ter correção e tal. Eu acho que essa semana o mercado vai dar um bom segmento de alta ainda, tá? Eu acho que ele vai ainda continuar entregando alta. Eu acho que as altcoins vão me performar muito bem ainda essa semana. Mas as altcoins aqui, ele já, a posição dele nesse sentido, né, de ficar preso, eu acredito que ele vai ficar preso, mas no futuro ele vai conseguir se sair bem, porque o ativo ele tende, eu acredito que o Ethereum está fazendo, ele fez a primeira onda e agora com essa possível retração que vai acontecer, é a segunda onda do Ethereum. Então é lógico que lá na frente ele vai se beneficiar desse movimento, falar que se posicionou, mas a posição dele aqui perto do gráfico, nessa máxima aqui, ó, 4.600 dólares, ele vai ter que segurar e amargar um pullback. E aí, para você se posicionar aqui, dependendo da forma que você se posiciona aqui, não é uma boa estratégia. A melhor estratégia seria você fazer compras parciais em um pullback. Então, esse posicionamento aqui ele pode ser perigoso. Depois que daqui a pouco chega no final de semana, tem um dia ali de correção, talvez sexta-feira comece a corrigir um pouquinho e tal. Mas o mais importante é entender o seguinte: quando começa um position trade, o período de alta ele aparece mais barras de alta do que barras de baixa. Só que quando aparece as barras de baixa também, ela dá umas violinadas gostosas.
Então, por exemplo, aqui, ó, o Ethereum, quando ele estava na fase da euforia, as últimas fases de euforia aqui, que a gente viu antes dessa fase que a gente está entrando agora, ele estava subindo e mesmo assim ele corrigiu, ó, 60%, para depois ele ainda voltar a subir bem mais 185%. Então, o que eu quero dizer? A tendência agora é que a gente fique mais volátil, ou seja, comece a ter as correções temporais mesmo, só que elas são mais curtas e a continuação de alta é mais forte. Então, são menos dias de queda, mais dias frequentes de alta. Quanto ele tiver, e é que é importante para nós, enquanto a gente tiver acima da média amarela, apontada para cima, nós não temos risco de reversão majoritária de tendência. Como ele fez um pivô de alta acima dessa média amarela, esse tipo de estratégia, né, de você pensar que a média está apontada para cima e que o ativo está acima da média, e aí que é favorável você estar posicionado aqui porque a média está para cima e o preço está acima da média. Normalmente, quando o preço começa a reverter e ele chega na média, a desvalorização do seu capital já é muito grande, entendeu? Então você se posiciona aqui em cima e aí você fala assim, não, o preço está acima da média. Quando o preço perder a média, porque aqui foi um movimento, né, parabólico, eufórico, quando ele perder quando ele voltar próximo da média, isso aqui já pode ser uma retração aí de 15, 20%. E aí esse derretimento, para quem comprou aqui, dependendo do posicionamento que você fez, você vai amargar uma retração muito grande, você vai ficar assustado, né? Quando ele chegar perto da média e depois o preço ficar abaixo da média. Então, para você segurar essa posição, se você não tem um capital recorrente, você não tem uma fonte de renda que te traga tranquilidade ali para você passar os dias, isso aqui vai te incomodar, vai tirar o teu sono. Que não é o caso do Augusto Bax, que ele tem, né, várias entradas ali de liquidez, de capital, então ele consegue mesmo com uma retração, para ele é fácil dormir, né, com uma puxada aí de 15, 20%, porque ele tem outras fontes de renda que não afetam com isso daqui, né? E aí outras fontes de renda, né, podem até melhorar ali o posicionamento dele no futuro. agora nós não... Falar do Augusto Bax, eu acredito que ele se posicionou numa máxima do mercado por causa desse movimento aqui, ó, né? Eu acredito sim que o Ethereum, né, tá se movimentando para se valorizar, mas eu acredito que nós vamos ter uma retração. Então eu vou mostrar para vocês aqui os possíveis movimentos que o Ethereum pode estar fazendo. Esse movimento aqui ele pode ser uma onda 1, né? Ele está com característica de ser uma onda 1. E a onda 1 ela avança e na sua retração ela não pode perder esse fundo aqui, ó. Então o Augusto Bax ele comprou aqui, ó, né? Ele comprou aqui, ó. Tá comprando aqui na máxima. Vamos ver quanto que o ativo já retraiu aqui, ó. Então você comprou aqui, né? Mudou de mão aqui. E aí, ó, já tá com voltou um pouquinho, 7% aí de correção. Chegou a corrigir aí mais de 10%. Então você começa a ver o seu capital ali, né? A sua posição se desvalorizar. E eu acredito que o ETH, o Ethereum, voltando aqui para dentro dessa zona aqui, ó, voltando para dentro dessa zona aqui, ó, pode ficar ainda mais perigoso. E se ele for buscar aqui fazer o seu movimento de testar o fundo, né? O fundo inicial aqui, confirmando esse ponto como onda 1, esse aqui como onda 2, ele pode chegar próximo desse fundo aqui, ó, bem próximo desse fundo. E isso aqui é perigoso. De um outro ângulo, a gente pode estar fazendo esse movimento aqui, ó. Vocês podem observar esse movimento aqui, ó, que nós estamos fazendo. Toda essa alta aqui, ó, foi a alta que iniciou junto com o BTC, mas o ETH ele mudou a sua posição mais rápido do que o BTC. E eu acredito que o ETH ele vai começar a se valorizar mais rápido do que o BTC, né? Então parece aí que há
uma divergência entre início de alta de cada ativo, do BTC com o ETH. Vou assistir mais um pouco do vídeo do Augusto Bax para a gente continuar falando aí e montando a nossa reação em cima do que ele tá dizendo. Vamos lá. Futuro. Agora, nós não temos ainda um risco muito grande. Então, por exemplo, quando é que teria risco? Na primeira grande correção que aparecer aqui, que ele perder e ameaçar perder a média amarela. Aí sim. Mas enquanto eu estou vendo este sinal aqui, minha expectativa é de continuação de alta. Por quê? Porque esse tipo de movimento aqui, ele pode estar abrindo uma janela de oportunidade de alta, né? Uma janela temporal de alta, semelhante a essa daqui. Semelhante a essa daqui, ó. Quando ele abriu essa boquinha, claro, não precisa entregar tudo isso e não vai ser tão rápido e forte como aconteceu lá no passado. Mas ele está tentando fazer um movimento direcional. E se ele está tentando fazer um movimento direcional, o que é legal? É legal entender assim. Concordo com essa parte aqui que o Ethereum ele tá querendo se descolar aí do BTC, mas eu acredito que o BTC, quando ele começar a retrair, ele vai puxar o Ethereum de uma forma momentânea ali. Mas eu acredito que o Ethereum ele tá fazendo a sua movimentação para uma valorização futura, mas eu acredito que primeiro nós vamos ter um pullback para retestar esse último fundo aí que aconteceu do ETH. Assim, ó, cara, eu tô com forte segmento de alta, mercado forte rompimento de alta. Antes dele inverter tendência de longo prazo, ele vai demorar ainda muito tempo para começar a realizar, depois ele começa a lateralizar o mercado e depois ele reverte. Então o mercado ele primeiro faz enfraquecimento e depois reversão. No caso do Ethereum, ele acabou de sair de um fundo e ele acabou de sair do estigma de a decepção do ciclo. Então, por conta disso, eu acredito que o Ethereum está no início de um movimento forte alta semanal aqui mensal. E por isso que eu inverti a mão, eu virei a mão muito rápido, né? Então, até sexta-feira eu achava que o mercado ia cair 3 meses. Depois eu percebi que o mercado rompeu forte resistência, fez pivô, mudou para position trade, mudei de mão. Não, saí de cara para a coroa imediatamente. Mudou de mão comprando máxima de mercado aqui, comprando topo, em vez de comprar na retração aqui, comprar quando o ativo ele vem corrigindo para fazer um position trade com segurança, mudou de mão na máxima e vai ter que amargar agora aí vai ter que segurar aí uma retração. Vai ter que amargar vai ter que segurar uma posição que o mercado ainda vai retrair e ele vai ter que ficar com uma posição negativa. No futuro acredito que vai se valorizar sim, mas mudou de mão aqui no topo, que não é a melhor estratégia aí para um position, né? Para um movimento futuro. E mudou de mão aqui, ó, né? Mudou de mão aqui nessa máxima aqui, ó, comprou aqui, na minha visão, o máximo que poderia ter feito nesse movimento aqui, nesse último movimento, seria operar como swing, né? Entrando no movimento, né? Operando algumas altcoins que também seguiram esse mesmo movimento assimétrico aí do BTC e do Ethereum. Você fazia o seu swing ali de alta e quando essas moedas, esses ativos, essas altcoins perdessem a estrutura de alta ali, você finalizava. Então ele comprou aqui, ó, mudou de mão comprando topo. Eu não consigo entender, não consigo ver uma estratégia clara ali que o Augusto Bax utiliza. Eu não sei quais os critérios que ele usa para comprar, porque cada hora ele fala de uma coisa. Lógico que eu vejo outros criadores de conteúdo, porque eu também tento criar conteúdo aí, trazer a minha análise, e eu não consigo entender porque cada hora ele fala que abaixo da média não sei o que é compra, e agora ele comprou aqui, não tem uma forma clara ali do que ele faz, qual que é a estratégia que ele utiliza de fato, né? Então ele mudou de mão aqui para um position trade na máxima do mercado. Outro olhar interessante aqui, cara, do ETH, que eu acredito que esse movimento pode ser a onda 1, a gente pode olhar para esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui, ó, né, que da mesma forma indica uma máxima, ou para esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui, ó. Esse movimento também é interessante, da mesma forma indica a máxima do mercado.
né? Se a gente for olhar para isso aqui, ó, esse movimento aqui, ó, mais amplo. Se o ETH estiver fazendo esse movimento aqui, ó, essa alta aqui, ó, estendida, ó, ele pode, tá vendo, ó, esse fundo aqui, ó, esse movimento de alta, foi esse movimento de alta, essa aqui foi a retração, essa retração mais alta do que esse fundo aqui, ó, aqui batemos na linha de canal de novo, e aí teoricamente nós tínhamos que chegar próximo desse último fundo. Então todos os pontos, tanto essa visão aqui, ó, mais longa, correto? Tanto essa visão aqui, ó, mais longa, né, esse período mais longo aqui de alta que o BTC não, que o Ethereum vem subindo, tanto esse movimento mais longo, como analisarmos de uma forma mais próxima, né, ambos os movimentos eles nos apontam para uma máxima de mercado, tá? Tanto esse movimento aqui, ó, de um canal mais estreito, né, com essa retração aqui, ó, como de uma forma mais ampla nos aponta para a máxima. Vocês podem ver que aqui foi uma máxima, né, que ele fez essa correção aqui, tentou avançar a máxima e agora pode retrair. Nos apontam para um posicionamento perigoso aqui nessa região. Então acredito que ele mudou de mão em um ponto que não é tão estratégico, tá? Vamos assistir mais um pouquinho aqui do vídeo dele e continuar aqui o nosso react futuro. Né? E aí o que acontece? Isso gera uma insegurança, né, nas pessoas. Por quê? Porque quando você está no mercado volátil, o nome já é isso aí, é volátil, não é? Não é renda fixa. Se fosse análise de renda fixa, a gente vai falar, não, daqui a um mês vai se valorizar o teu patrimônio em 6%. Mas não, aqui é renda variável. Então, por exemplo, se no sinal lá da sexta-feira a gente tivesse rejeitado nessa resistência, eu ia dizer, não, beleza, vai vir 3 meses de baixa pela frente. Meu price action estava para essa indicação, né? Ele ia rejeitar a resistência, só que não rejeitou a resistência. Varou a resistência, ultrapassou a resistência, rompeu a resistência. Errei a análise. Foi mal aí, pessoal. Tem que mudar de mão. Não só eu estava errado, como vários caras que eu admiro, traders e tal, experientes, também erraram. Vários na gringa, né? O Thomas Krallo. Vou finalizar aqui. Eu acredito que esse último movimento do Ethereum ele era interessante para fazer um swing de alta ali, não se posicionar para hold ou position. Para swing de alta sim, e se fosse swing de alta já era para ter finalizado essa operação. Vou trazer a parte gráfica, por enquanto é isso, tamo junto, narrador cripto na área, obrigado pela paciência.